nome é Julia Galvani. Começa agora mais uma entrevista do quadro NASP Engenheiro Coelho 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de entrevistar o pastor Douglas Menslin. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Júlia, a oportunidade de estar com você nesse projeto tão interessante aí, que é contar um pouquinho da história do NASP Engenheiro Coelho. Muito bem, então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e trajetória ministerial do pastor Douglas. E eu gostaria de começar perguntando um pouquinho das suas origens, pastor. Onde e quando o senhor nasceu? Onde o senhor passou sua infância? Ok. Eu nasci próximo do NASP, numa cidade chamada Rio Claro, mas fui criado até minha adolescência em Limeira, que é uma cidade vizinha, e também próximo ao NASP, né? Embora naquela época o NASP não existisse ainda, mas eu tive todo esse primeiro momento, infância, adolescência, ali em Limeira. Sou de família adventista, então meus avós já eram adventistas, consequentemente meus pais. Tive a influência deles nessa questão de vida, né? De como a gente poderia permanecer e trabalhar para a igreja. Foi um incentivo deles para que eu continuasse meus estudos dentro de uma instituição adventista. Eu não havia estudado, até porque naquela época não existia escola adventista em Limeira, então fiz toda a minha formação em escolas públicas da cidade, e no ano de 85, então, eu fui fazer o curso de teologia lá no UNASP São Paulo, né? Naquela época chamava Instituto Adventista de Ensino, IAE, e fiz ali a faculdade de teologia de 1985 até 1988. Muito bem, pastor. Então, como começou a sua trajetória? Para onde foi o primeiro chamado? Quais locais o senhor passou? Legal. Bem, eu me formei em 88, no mesmo ano, logo após a formatura, me casei. Minha esposa Dolores também é, estava estudando naquela época no IAE, ela se formou em pedagogia, e nós dois, então, recebemos o chamado para trabalhar aí em Engenheiro Coelho no ano de 1989, né? Que legal. 1989. E qual foi Nesta a época, função? nesta época eu fui chamado para ser vice-preceptor. Só que assim, o colégio nesta época estava começando, não existia casa de moradias, não existia ainda nem sequer o próprio dormitório, só existia um prédio frontal do dormitório masculino, e este prédio era dividido entre rapazes e moças. Praticamente o NASP Engenheiro Coelho, naquela época chamado de Novo IAE, né? Ele estava migrando de São Paulo, poucas coisas existiam construídas, e nesta época existiam cerca de 100 rapazes, todos eles eram bolsistas ou industriários, como se chamavam na época, e existiam cerca de 60 moças, e todos utilizavam um prédio só, logicamente com entradas separadas, com corredores separados, mas existia apenas uma edificação que era então o chamado dormitório. De construção naquela época, só existia um lado do refeitório, que é usado até hoje, né? E uma capela, que era chamado de auditório central. A lavanderia funcionava no próprio prédio do refeitório, numa das alas do H, né? Porque ele é formado em forma de H. E também funcionava um barracão de laranja, acreditem se quiserem, dentro do refeitório, né? Toda a produção de laranja era conduzida ali para o refeitório, que tinha a sua estrutura construída, mas não era utilizado totalmente para ser o refeitório ainda, pela quantidade de alunos que possuía naquela época a instituição. Então, tudo girava em torno do prédio do refeitório, hoje restaurante, e de uma ala do dormitório masculino. Fora isso, não existiam prédios nenhum nessa parte de cima, a não ser
algumas salas de aulas que estavam sendo terminadas, onde hoje é a educação básica do NASP. Interessante, pastor. Ali o senhor mencionou que havia cerca de 100 rapazes, né, no dormitório. Como que funcionava a questão da disciplina? Era desafiadora? Quais eram os projetos, os desafios que vocês enfrentavam ali? Nós estamos falando de 2 gerações atrás, né? Alunos aí do final dos anos 80, início dos anos 90. Nessa época ainda, Engenheiro Coelho, o Novo IAE ou o NASPC, não possuía nenhuma faculdade. Só existiam alunos que vinham fazer o curso supletivo, que era ofertado, e também alunos que vinham para o ensino médio, que naquela época ainda se chamava ensino do primeiro e segundo grau. Esses alunos chegavam, como disse, todos eram trabalhadores industriários, eles já eram mais maduros, muitos deles com mais de 20 anos de idade. E então eram pessoas que vinham de situação difícil, da roça, de trabalhos já acostumados em trabalho de agricultura, e eles vinham aqui com o sonho, né, de se tornarem com uma profissão, com uma possibilidade de trabalho. Na maioria deles, os bolsistas vinham para o supletivo. Então, era um grupo que trabalhava intensamente. A maioria deles trabalhava na parte da manhã, os estudos funcionavam do supletivo no período da tarde, e à noite, obviamente, tinha todo o contexto de estudo. Então, era muito diferente naquele momento. Por exemplo, os alunos não saíam do residencial à noite, não tinha biblioteca que funcionava à noite. Quando terminava o jantar, os alunos iam para os seus respectivos quartos e ali ficavam estudando. Não existiam cursos noturnos, não existiam atividades noturnas, a não ser o culto de sexta-feira à noite e as atividades esportivas no sábado à noite. Domingo, período normal de trabalho, alguma atividade recreativa à tarde e à noite todo mundo estudando depois do culto. O levantar era mais cedo, naquela época os alunos acordavam 5:30 da manhã, primeiro iam para a capela, assistiam o culto e depois iam para o restaurante. Como eu disse, era muito rígido o processo, diferente, uma outra geração, uma outra cultura. Os alunos, quando iam para a capela, que todos se reuniam na capela central, no auditório central de hoje, eram divididos por fileiras de rapazes e moças. Mesmo nos cultos de sábado e de sexta-noite, os rapazes sentavam separados das moças. O namoro era mais restrito naquela época. E os alunos queriam chegar bem cedo, logo de manhã, porque as filas para o restaurante elas eram liberadas a partir das primeiras cadeiras, que eram cadeiras plásticas que tinham no restaurante, no auditório central naquela época. Então, os primeiros que se assentavam saíam primeiro para se alimentar. Então, era uma disputa para ver quem sentava nas primeiras fileiras, logicamente, para entrar primeiro no restaurante. Então, eram atividades que ensinavam comportamento, uma outra postura. Muitos desses alunos vinham de casa sem nenhuma estrutura familiar. Então, o colégio, naquela ocasião, tinha o seu papel formativo, ele também formava os alunos no seu dia a dia. Muitos deles não tinham nem sequer convívio familiar de sentar-se à mesa para alimentar-se, né? Comiam muito mal em casa, tinham pouca estrutura financeira. Por exemplo, naquela época, os quartos eles eram para 6 alunos. A estrutura do quarto que é hoje. Existiam 2 beliches, ou um beliche com 2 camas, que eram colocados em cada quarto para atender a demanda. Os alunos tinham que compartilhar guarda-roupas. Então, vejo que é uma estrutura diferente do que é hoje, né? E os alunos não reclamavam, porque em casa eles não tinham isso. Então, estar como eles estavam hoje, aí naquele momento,
era muito melhor do que eles estavam em casa. Muitos deles não tinham nem cama para dormir, né? Então, era um processo de educação integral, não só acadêmica, mas eles precisavam ser formados também para o dia a dia, para as atividades que eles tinham. Com certeza. Pastor, e na questão espiritual, já havia, por exemplo, um pastor responsável pelos alunos no campus, ou essa estrutura ainda não existia de diretoria de desenvolvimento espiritual? Qual era a atuação do preceptor, e talvez do pastor da igreja nessa área? Realmente, nesta época do ano de 89, 90, até 91, quando chegou o primeiro grupo de alunos do Teológico de São Paulo para Engenheiro Coelho. Então, durante 3 anos, 89, 90 e 91, existiam poucos pastores que trabalhavam no NASP. Era o diretor-geral, pastor Walter Boger, o diretor de obras, que era o pastor Milton Souza, o diretor interno, pastor Nelson Souza, e eu, que era o preceptor. Então, eram 4 pastores que existiam na escola, mais o pastor da igreja, que esse já era independente do grupo que trabalhava na instituição, que no ano de 89, ficou ali vários anos, foi o pastor Jorge Mário de Oliveira, que depois se tornou professor de teologia e trabalhou muitos anos aí no NASP, e já é um pastor jubilado hoje. Mas naquela época, a parte espiritual ela era exercida por todos os que trabalhavam na instituição. Então, por exemplo, eu era preceptor, mas dava aulas de ensino religioso. Muitos desses pastores, naquela época, com exceção do pastor Boger, que era o diretor-geral da instituição, todos os outros 4, inclusive o pastor da igreja, pastor Jorge Mário, eles davam aulas de ensino de ensino religioso, desde a 5ª série, naquela época, né, hoje seria o 6º ano, até o final do ensino médio. Então, nós compartilhávamos, pastor Jorge Mário, pastor da igreja, dava as aulas dos anos finais do ensino médio, eu dava as aulas dos anos iniciais do ensino médio, pastor Nelson dava as aulas do 5º ao 7º ano, e assim nós dividíamos as atividades espirituais de sala de aula, inclusive entre nós 4, porque nós não tínhamos mais pastores no campus. As atividades de final de semana, capelania, etc., todas eram feitas pelo preceptor ou diretor interno, né? Pastor da igreja, pastor Jorge Mário, ajudava muito, porque a igreja dele praticamente eram os alunos internos e a comunidade que trabalhava, né? Então, a igreja, inicialmente, lógico que começou antes, mas a partir do ano de 89, quando começou as reuniões acontecerem lá no prédio, no auditório central, e a vida do internato começou a se estabelecer, nós, da parte da direção interna e preceptoria, como do pastorado da igreja, se uniam para tornar a vida espiritual, vamos dizer assim, muito intensa, mas todos faziam tudo, né? E foi uma época onde os alunos tinham muita oportunidade de se desenvolverem, porque eram eles que pregavam, eles participavam, como eu disse, muitos deles já eram mais maduros, então tinha uma consciência espiritual mais constituída, então eles podiam, assim, ter mais oportunidades de participação. Logicamente, as atividades espirituais, naquela época, como volto a dizer, de uma cultura de uma geração mais conservadora, todas as atividades eram obrigatórias. Então, culto JA, por exemplo, os dormitórios eram esvaziados, nós fechávamos as portas, ninguém ficava no prédio. Os cultos de sábado, de sexta-noite, nós, como preceptores, passávamos de quarto em quarto, tirando os alunos, literalmente. Alguns não queriam ir, e nós trabalhávamos com eles, quase que forçando-os para participar, eles não podiam ficar no quarto.
Então, era uma outra realidade que era vivida, mas muito intensa e, ao mesmo tempo, muito colaborativa, porque os alunos participavam com muita intensidade. Legal, pastor, que interessante. Quanto tempo o senhor ficou na preceptoria e depois para que outra função o senhor foi chamado? Eu fiquei trabalhando em Engenheiro Coelho 13 anos. Eu trabalhei de 89 até 84 como vice-preceptor, de 84 até de 89 a 94, né, como vice-preceptor, e trabalhei também 6 anos como diretor interno. Então, foram 6 anos, 7 anos de preceptoria e 6 anos de direção interna. Neste período de 13 anos, como eu disse no início, nós não tínhamos uma única função. Então, eu dei aula tanto para a educação básica, depois eu fui dar aula também no ensino superior. No ano de 91, começaram a chegar os primeiros alunos do ensino superior. Aí, logicamente, chegaram mais pastores, porque o primeiro curso que veio foi o curso de teologia. Então, a escola começou a receber outros líderes, outros pastores, que ajudavam também em outras atividades. Logo em seguida, em 92, chegou o curso de pedagogia, e outros cursos foram surgindo, mas inicialmente nós tínhamos praticamente 3 cursos. Os primeiros 4 anos, 5 anos do UNASP com alunos universitários, que foi de 91 a 95, nós tivemos praticamente ali apenas 3 cursos, que era o curso de teologia, o mais forte, depois o curso de pedagogia e o curso de letras. Depois disso, veio administração, veio comunicação social e os outros cursos foram surgindo, mas até 95 nós só tínhamos 3 cursos. Consequentemente, tudo girava em torno desses 3 cursos. E foi um período assim muito interessante, mas também muito desafiador, porque a instituição estava num processo de mudança cultural, saindo de um grupo de alunos extremamente estruturados de uma disciplina mais fechada para alunos universitários, que precisava ter mais espaço de estudos. Nesse período foi inaugurado a biblioteca e o centro de comunicação, chamado naquela época, e então os alunos precisavam estudar à noite. E a instituição não abria nada à noite, era tudo fechado. Nós não tínhamos alunos externos que estudavam no ensino básico, que precisavam vir à noite. Agora, nós tínhamos alunos casados que faziam teologia e o único horário que eles tinham para estudar era à noite. E a biblioteca precisava abrir à noite. Então, foi uma mudança de cultura, tanto do internato quanto da própria parte acadêmica, que precisou se reestruturar para isto. Por exemplo, parece coisa de outro mundo, né? Naquela época não existiam celulares. Se falar hoje para um jovem que não existia celulares, ele vai achar que era algo da idade da pedra, né? Nós estamos falando de 35 anos atrás. Não existiam celulares, não existia telefone na instituição onde o aluno pudesse ligar para a sua casa. Então, existia uma cabine, veja só como era a situação. Existia uma cabine onde hoje se encontra o mastro principal ali na parte central, existe até uma placa ali muito, muito bonita que está colocada ali. Bem ali existia uma casinha de telefone e os alunos faziam uma fila à noite, só podiam ligar à noite, para ligar para casa. E ali tinha uma telefonista que fazia as ligações e passava para o aluno falar com a mãe, com o pai, etc., com a família. Então, veja, eram outros tempos. A instituição não tinha telefone público, né? Naquela época chamada de orelhão, hoje nem existe mais isso. E assim, então, era uma rotina diferente. Os alunos precisavam pedir licença para tudo, né? Para ele ir para a biblioteca à noite, ele precisava pedir licença para o preceptor. E ele tinha horário para ir e voltar.
Nos primeiros momentos, meses, alunos do sexo masculino utilizavam a biblioteca às terças e quintas, à noite, e as meninas de segunda e quarta. Então, vejo como era um sistema totalmente diferente de hoje, né? Um grupo menor, um grupo que estava começando, nós chamamos esse grupo de pioneiros, né? Porque realmente eles passaram uma situação totalmente diferente, tanto na adaptação quanto da própria atividade. Naquela época, o aluno trabalhava colhendo laranja. Ele era um aluno bolsista que saía de trator e ia colher laranja, junto com os que nós chamamos hoje de peões, né, que trabalham aí como colhedores de laranja, e os alunos iam juntos. Vejam como as coisas mudam. Quando o aluno chegava naquela época, a instituição dava para ele três presentes, se assim a gente pode dizer, né? Ele recebia uma bota de borracha, ele recebia uma capa de chuva e ele recebia um canivete. Veja só a situação. Se hoje nós daríamos isso, um canivete para um aluno, né? Por que ele recebia esses três presentes? Porque chovia muito, não tinha gramado, nada de grama naquela época, só barro, só terra solta. Então ele precisava da bota para poder trabalhar, precisava da capa de chuva para poder trabalhar, era uma capa amarela, grossa, e recebia o canivete para poder chupar laranja, para não pegar facas do restaurante, do refeitório, e levar consigo. Então, a instituição já dava para ele um canivete. Hoje, se a gente fizer isso, vão dizer que a gente está louco, né? Mas eram realidades vividas. Então, cada aluno saía para o trabalho com uma faca na mão, com um canivete na mão, né? Era a vida daquela época. Que diferente, pastor, que interessante, né? A gente vê assim, como era a rotina, a vivência naquela época. E, pastor, no seu período de diretor interno, então, é, quais mudanças o senhor percebeu no campus? Quais projetos foram desenvolvidos? E até que ano o senhor ficou antes de ir para outro campo? As mudanças a partir de 91, quando chegou o curso de teologia, elas foram assim muito intensas, muito fortes. Primeiro, porque a instituição precisava crescer, não só por causa do curso de teologia, mas porque se esperava que ela fosse uma instituição forte como é hoje, né? Isso é muito bom. Então, naquela época, existia assim uma atividade muito intensa de construções. Alunos trabalhavam na construção. Eles eram, naquela época, os serventes de pedreiro, eram alunos, né? Então, alunos de teologia chegavam como alunos bolsistas e iam ou para a roça colher laranja, ou iam para a construção, trabalhar ali com massa de cimento, com concreto, carregando tijolos. Vejam como eram atividades pesadas, né? Muitos dos pastores que estão por aí hoje, como presidente de campo, com outras atividades, pastores de grandes igrejas, que se formaram já na época do Novo IAE, eles passaram períodos duros para estudar. E as mudanças foram mais de ordem estrutural. Então, foram construídos as extensões do dormitório masculino, todo o dormitório feminino, foram construídos a biblioteca através de uma doação, que foi feito de uma doação internacional, e foi colocado ali muito dinheiro para construir. As salas de aulas funcionavam dentro do prédio da biblioteca naquela época, porque a gente não tinha ainda o prédio do ensino superior. Estava sendo construído na década de 90 o prédio do ensino superior, foi construído, dado o início da construção da nossa igreja, um projeto muito bacana, que foi começado ali por 98, mais ou menos, e ela foi inaugurada parcialmente, mas nós entramos dentro da igreja para utilizá-la como é hoje,
no ano de 2001. Mas foi muito intenso esse momento com as construções. Então, eu diria assim, qual o destaque desta década de 90? Foram as construções. E aí começaram a chegar novos cursos, mais alunos. No finalzinho dos anos 90, nós já estávamos ali com aproximadamente 600 alunos internos nos 2 dormitórios. A capacidade de cada dormitório, quando ele foi projetado, era para ser dormitórios de 360 alunos, então teria uma capacidade de 720 alunos. Hoje tem muito mais do que isso, foram feitas novas adaptações, mas o projeto original era para isso. Também foram construídas mais salas de aulas lá na educação básica. E interessante que nos anos 90 não existiam quadras na instituição. Não tinha campo de futebol, não tinham quadras, os alunos jogavam na terra, jogavam seu futebol na terra e com uma quadra de vôlei de areia ali que eram colocados. Então, também nessa época de 98, 99, 2000, foram construídas quadras. Essas quadras foram construídas com doação, uma participação, inclusive, do Grêmio, que conseguiu, Grêmio Estudantil, que conseguiu bons recursos para serem aplicados ali. Então, hoje, o que se usa como quadra, piscina, a piscina foi feita nessa época, também não existia piscina. Então, tem muita coisa que hoje está funcionando e sendo utilizado pelos alunos que foram construídos naquela época ali e funcionam até hoje, né? Então, eu diria, a década de 1990, ela foi marcada pelas grandes construções. E no finalzinho desta década, novos cursos que estavam começando a surgir, né? Eu trabalhei no NASP de 89 até o final do ano 2001. Então, foram 13 anos trabalhados neste período na instituição. Muito bem, pastor, que riqueza de detalhes, né? E depois a gente quer continuar conhecendo um pouquinho dessa história, para que campo o senhor foi, onde o senhor trabalhou em seguida e onde o senhor trabalha hoje. Em 2001, eu recebi um chamado para ser diretor de um colégio na cidade de Curitiba, Colégio Adventista do Boqueirão, que ele estava para ser construído também, não tinha nenhuma já existia escola, mas precisava se construir uma escola nova. Então eu fui para lá, fiquei como diretor desse colégio 1 ano e meio, e no ano de 2003 eu assumi o departamento de educação do Paraná. Eram 2 associações, uma com sede em Maringá e outra com sede em Curitiba, e eu assumi a liderança do departamento de educação da chamada Associação Sul Paranaense, que depois ela foi dividida e etc., mas naquela época era uma só. E nós tínhamos ali 20 escolas nesta associação, escolas e colégios, e então nós trabalhamos nesse departamento 3 anos e meio também. Depois, terminado esse período de 3 anos e meio, eu fui nomeado departamental de educação da União Sul Brasileira. Isso foi o ano de 2005. E eu fiquei de 2005 até 2015. Foram 10 anos que eu fiquei no Departamento de Educação da União Sul Brasileira, que na época tinham 76 escolas, e essas escolas estavam distribuídas no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse período, nós ajudamos a fundação de um dos internatos mais novos do Brasil, em 2008, que é o IAESC, lá em Santa Catarina, e outras escolas que foram abertas também neste período. Em 2015, eu recebi um convite do NASP para voltar para o NASP. E eu voltei para o NASP agora como diretor-geral do campus São Paulo. Era um período também de muita necessidade ali, e eu fiquei ali como diretor do NASP quase 7 anos, 6 anos e 9 meses, até o ano 2001, de 2015, ou melhor, até 2000, final de 2001, né? 2021, desculpa, de 2015 a final de 2021, né?
E aí, então, a igreja entendeu que eu deveria auxiliar ali no NASP, continuei no NASP, agora dirigindo o NASP Hortolândia. Foi no momento de reestruturação do NASP que muitas mudanças aconteceram, e além de dirigir a instituição ou campus de Hortolândia, eu também fui o vice-reitor para a educação básica, coordenando os 3 colégios de educação básica até o final de 2022. Nesse período, nós alcançamos aí 7.500 alunos na educação básica do NASP. E hoje continua crescendo, graças a Deus. E em 2022, então, eu recebi um chamado da divisão sul-americana, também para o Departamento de Educação, como diretor assistente, para uma missão nova que não existia, que era justamente a integração do ensino superior no Brasil, das 5 instituições que nós temos no Brasil. E é a função que exerço até hoje. Ela está sendo estruturada, está sendo construída, e nós estamos integrando o ensino superior do mesmo molde que o NASP foi integrado nos anos 2017, 2018. Eles eram 3 campos, mas funcionaram separados, e aí, a partir de 17, houve uma integração dos campos, se tornando uma única instituição. E este é meu trabalho agora na divisão sul-americana, de integração das instituições de ensino superior no Brasil. Puxa, que legal, pastor. E falando um pouquinho mais dessa integração, só para a gente conhecer, qual é o objetivo? É unir o currículo dos cursos, os processos administrativos? O objetivo, assim como o NASP, ele é formado por 3 campi, permanece assim, a integração das instituições universitárias no Brasil, elas também manterão a sua independência, né? Elas serão instituições autônomas, como o NASP tem a sua independência de trabalho desta forma. Então, nós estamos trabalhando justamente na integração de processos, de sistemas operacionais, para que o mesmo sistema seja aplicado nas 5 instituições. Nós estamos trabalhando na integração de matrizes, para que nós tenhamos as mesmas matrizes de cursos semelhantes, e nós estamos também trabalhando na constituição de um mesmo conteúdo, para que nós possamos otimizar essas disciplinas. Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade de estrutura governamental de termos uma porcentagem de aulas sendo ofertadas no modelo virtual, à distância, né? Então, nós temos, por exemplo, um curso de administração que funciona em todas as instituições. Pedagogia em todas as instituições. Direito, enfermagem, psicologia e outros mais, praticamente em todas as instituições. Por exemplo, pedagogia e psicologia, nós temos 7 cursos no Brasil, na rede adventista, né? Só que um é diferente do outro. Então, o intuito é essa integração de aproximação para que haja uma sinergia, para que haja uma convergência e que possamos otimizar custos, conteúdos, disciplinas e, obviamente, tornar esse custo mais absorvível, porque o ensino superior é muito caro no Brasil. O NASP teve que fazer toda uma reengenharia para poder operacionalizar os seus cursos. E esta mesma reengenharia que foi feita no NASP, logicamente em moldes diferentes, mas também como uma reengenharia, está sendo feita no ensino superior Brasil, para que as instituições possam estar mais próximas, possam compartilhar sistemas, banco de dados, informações, operação administrativa, financeira, logicamente cada um dentro do seu espaço, sem perder a sua autonomia, mas que possamos ter um único sistema, um único modelo acadêmico, uma única estrutura, uma única ferramenta AVA, e, logicamente, isso vai trazer ganhos não só financeiros, mas também de qualidade para o ensino superior Brasil.
Muito bem, pastor. Agora já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu tenho uma última pergunta para o senhor. O senhor que passou pelos 3 campi do NASP, né? Conhece um pouquinho da realidade de cada um. O que que o NASP, em geral, tem de diferente? Em seguida, o que o NASP representou na sua vida profissional, ministerial? O que que esse período no NASP representou para o senhor? O NASP, ele é a primeira instituição de, de formação de líderes, né? Desde 1915, a primeira turma, no ano passado, comemorando 100 anos. O NASP ele tem um papel muito relevante na formação de liderança da igreja para o Brasil. Logicamente, maior parte do tempo na formação de pastores. Mas nos últimos 20 anos, 25 anos, também outros cursos vieram, né? E não mais só na formação de líderes, mas o NASP contribui para a formação do jovem da igreja, do jovem adventista, né? Então, o papel do NASP para a igreja, ele é muito relevante. Assim como das outras instituições, também é um papel relevante. Mas o NASP ele tem uma história mais longa, ele tem uma abrangência maior, ele tem 3 campi, ele é um centro universitário. Então, estas questões que foram conquistadas ao longo dos anos, logicamente contribuem para que o NASP tenha um fator de influência maior, alcançando todo o Brasil. E as outras instituições, que também têm a sua relevância, elas estão mais localizadas regionalmente, né? O NASP ele consegue ter uma abrangência maior. O que o NASP oferece de diferença das outras instituições formativas, não estou nem dizendo das nossas, né? Mas das outras universidades, dos outros centros de formação, são os seus valores. A instituição nunca perdeu o seu objetivo principal: formação de líderes, formação do jovem adventista e preparando esse jovem para enfrentar uma sociedade com uma visão de mundo diferenciada. E esse é o papel de toda a instituição adventista. Então, nós temos que olhar para essa instituição, o NASP, como aquela que cumpre os propósitos deixados pela igreja desde os seus primórdios, né? Quando nós vamos à história das primeiras instituições de ensino orientadas por Ellen White, nós vemos muito claro que o papel de uma instituição de ensino é proteger os seus alunos, proteger os filhos da igreja e, logicamente, ser um centro de influência para aqueles que vêm até a instituição e não têm a mesma fé professada por aqueles que são adventistas. Então, esse é um papel duplo, que somente uma instituição adventista cumpre esse papel. Então, eu vejo isso um cumprimento profético do NASP e das nossas outras instituições. Nós estamos cumprindo o papel profético deixado nos escritos de Ellen White. Nós estamos formando gerações, e muitas delas, né, porque como instituição o NASP já tem 107 anos, e durante todo esse período nós tivemos a oportunidade de auxiliar na formação de líderes e na formação dos membros da igreja, além dos obreiros, né? Obviamente que nestes últimos 20 anos, eu diria que o papel do NASP ele está mais amplo, não só na formação de líderes, e talvez a formação de líderes, apesar de continuar forte, ela esteja hoje menor. Por que que eu digo isso? Porque são muitos mais formandos em outras profissões que não são diretamente ligados à instituição, obra, né, à instituição denominacional, e que estão saindo e que estão sendo bons membros de igreja, que estão testemunhando da sua fé e continuando a manter os seus valores junto àquilo que acreditam nas suas igrejas ou aonde eles estão. Então, o papel do NASP, ele é muito rico para a igreja. Eu diria assim que a igreja no Brasil, ela é o que é, com quase 2 milhões de membros aí, 1.800.000 membros no Brasil, porque existem campos formadores de líderes
E o principal deles, em volume, em tamanho, em responsabilidade, é o NASP. Nós não teríamos uma igreja tão forte se nós não tivéssemos instituições fortes. Ao lado de uma igreja forte, existe uma instituição forte, porque é dali que sai a liderança, e o NASP contribui para isso de uma forma muito intensa, juntamente com as outras instituições. Então, ele tem um papel que permanece já há mais de 100 anos, e nós esperamos que ele cumpra o seu papel até Jesus voltar. Porque enquanto pudermos manter os nossos valores, nós temos que entender que nós não somos apenas uma instituição de ensino confessional. Existem outras instituições de ensino confessionais. Nós somos uma instituição de ensino que prepara seus líderes para a igreja, que prepara a liderança desta igreja e prepara jovens para uma sociedade onde eles precisam fazer a diferença. Existem problemas, existem dificuldades, existem desvios? Lógico que existem. Nós estamos num mundo ainda contaminado pelo pecado. Mas o percentual de alunos que se transformam, que se encontram seguindo os caminhos do Senhor na nossa instituição, é incomparável com aqueles que estão indo a outras instituições. E até num processo inverso, né? Enquanto 80% dos nossos alunos que vão para as nossas instituições, e o UNASP é uma delas, permanecem na igreja, e 20% talvez se desencontram com o seu Criador, se desencontram com o seu Deus, as instituições públicas e federais são exatamente o índice oposto. Dos 100% dos alunos que vão para as instituições de fora, infelizmente, dados comprovam que 80% deles deixam de seguir os caminhos do Senhor. Então, a instituição, o NASP, ela é um refúgio para os nossos jovens, para os nossos alunos, e é um campo formador também, além de ser um campo evangelístico, né? Porque muitas pessoas acabam se encontrando com o seu Criador aí dentro da instituição. E a sua outra pergunta, o que que o NASP representou para a minha vida? Bem, eu sou filho do NASP. Eu estudei teologia e pedagogia no NASP. Foi a instituição que abriu as portas para eu começar meu ministério. Meu primeiro chamado foi para o NASP. Eu fui ordenado ao ministério dentro do NASP. Meus filhos nasceram dentro do NASP. Meus filhos estudaram no NASP praticamente a vida toda. Então, a minha formação e a formação da minha família, ela está ligada diretamente ao NASP. O NASP me preparou para exercer outras atividades na igreja, como líder da igreja, mas a base de tudo saiu do NASP. Se hoje eu estou exercendo a função que eu estou exercendo, é porque eu também tive a oportunidade de retornar ao NASP e trabalhar com o ensino superior, me dando hoje a bagagem que eu tenho para exercer essa função aqui na divisão sul-americana. Então, vejo, dos meus 35 anos de ministério, 21 eu passei no NASP, né? Então, eu tenho, assim, uma trajetória muito extensa da minha história ministerial com o NASP. Então, eu não tenho como deixar de agradecer a essa instituição por tudo que ela proporcionou na minha vida, desde a minha formação inicial, quanto outros processos formativos, quanto a oportunidade de trabalho e, logicamente, trabalhando, a oportunidade de também me desenvolver profissionalmente. Então, o NASP faz parte da minha vida, 2/3 do meu ministério foram vividos no NASP, e com muita alegria, com muita satisfação, eu pude construir a minha história juntamente com a história do NASP. Que legal, pastor, amém. E então eu queria muito agradecer ao senhor por ter dedicado um pouquinho aqui do seu tempo nesta manhã para contar a sua história e da relevância do NASP, né, o que o senhor vivenciou nesses campi, e desejo que Deus continue abençoando o senhor nessa função, continue abençoando a sua família, pastor. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Júlia, a todos também por essa oportunidade e este projeto que vocês estão tendo de revisitar a história a partir de atores que vivenciaram a história, certamente é muito rica e tenho certeza que vocês terão muito material para ser trabalhado aí e que ficará como lembrança, mas mais do que isso, como os registros da história para as novas gerações e que isto venha servir também de estímulo a eles a usufruir de tudo aquilo que essa instituição tem ofertado a eles também. Amém, esse é o objetivo. Muito obrigada, pastor. Encerramos Um por abraço a aqui. você. Um abraço para o senhor também. Tchau, tchau. Tchau.